Pelo especial Ararenses no Mundo, hoje trazemos depoimentos de 3 ararenses. 2 que moram em Orlando, nos Estados Unidos, Fábio e Elaine Jodas, e também de uma que mora em Lisboa, Portugal, que é a Flávia Andrade. Eles contam um pouco da vivência deles fora no país, claro, estão no exterior há um bom tempo, e também falam do coronavírus e como que isso mudou a vida. Olá pessoal, boa tarde aqui pra gente, aí pra vocês acho que já é boa noite. Obrigado aí, Thalita, pelo convite. Nós vamos dar um depoimento para vocês, o que nós viemos fazer aqui nos Estados Unidos e como que nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Boa tarde, ararenses. Meu nome é Elaine e a pedido da Thalita, né, a gente veio falar aqui para vocês um pouquinho sobre como está sendo a pandemia aqui nos Estados Unidos, mais exclusivamente na Flórida, onde a gente vive. Nós moramos em Winter Garden, que é a região da Grande Orlando, aqui nos Estados Unidos. Hoje estamos completando 50 dias de quarentena, bastante tempo, né? Nós dois, mais os nossos 2 filhos, que têm 1 ano e 3 meses, então são 2 pequenininhos dentro de casa. Então a gente está evitando sair ao máximo pela nossa segurança. Só saímos mesmo para ir ao supermercado e mais nada. E até para ir ao supermercado, aqui já tem as devidas medidas de segurança que vocês já sabem, né? Uso de máscara, luva, manter distância de 1,80 m entre outras pessoas. E nos supermercados, existe o caminho para você fazer. Você não pode mais entrar em qualquer corredor. Existe um caminho onde você só entra, o outro pelo qual você só sai, uma direção a ser respeitada. E o mais legal é que aqui na última quarta-feira, o governador da Flórida, ele fez um pronunciamento que a partir da próxima segunda, agora, dia 4 de maio, o estado da Flórida ele vai abrir para começar a funcionar as coisas novamente para a abertura financeira do país, do estado. Então, como que vai funcionar? Restaurantes voltam a funcionar, lojas voltam a abrir, mas tudo vai poder só receber 25% da sua capacidade. E principalmente restaurantes, eles vão ter que respeitar 25% da capacidade, mais a distância de 1,80 m entre uma mesa e outra. Então, assim, a abertura ela vai ter 4 fases. A quarta é 100% do país voltando a funcionar normal. A gente não sabe quando começa a segunda, vai depender de como vai ser essa primeira, mas tá todo mundo muito ansioso para começar. Vamos ver, né, como que vai ser. E aqui ainda a gente sai na rua, encontra aí as pessoas caminhando pela calçada, no supermercado a gente ainda encontra algumas pessoas sem máscara. A orientação é para que todo mundo use as máscaras. Eles estão pedindo ainda para a gente ficar em casa e só sair para fazer o necessário. Tá? A missa, por exemplo, a gente está acompanhando online, pela internet. Na igreja, por enquanto, não está tendo missa. E sempre que possível, a gente tentar fazer as coisas pela internet, né? A gente pode fazer compra, pedir para entregar, eles deixam na porta de casa, o mínimo de contato. E se a gente precisa ir num correio, num supermercado, alguma coisa, como a Elaine falou, sempre manter uma distância da pessoa da frente. É um pouquinho estranho, porque às vezes a gente encontra um amigo ou outro, você não pode dar a mão, você não pode comentar, você não pode abraçar. Enfim, faz parte. Tá? Aqui a gente está ouvindo que não tem muitos casos ainda, tá? Porém nos Estados Unidos como um todo já tem bastante casos. Porém, não de mortes, somente casos de coronavírus. A saúde está retornando, ela tem uma boa condição aqui nos Estados Unidos de atender o pessoal. Porém, a orientação é essa. Tá? A gente tem bastante ajuda se precisar, o governo ajuda a população americana, né? Para quem tem green card, o americano em si recebe bastante ajuda. E, enfim, é isso. Como a Elaine falou, já faz aqui, estamos indo para quase 2 meses em casa já, e só saindo para fazer o necessário. Então uma boa recomendação, fique em casa, só saiam para fazer o fundamental mesmo. Cuide aí dos velhinhos, dos idosos, porque eles são aquelas pessoas que necessitam de uma atenção maior. E uma coisa que tem muita gente perguntado é sobre parques da Disney, né? Quando volta a funcionar.
Ninguém sabe. Hoje vai ter uma reunião, um comitê que acontece aqui nos Estados Unidos, onde reúnem pessoas de comércio, dos parques, para eles definirem como e quando vai ser essa reabertura. Então ninguém sabe. A gente imagina que vai ser no próximo mês, em junho, mas ninguém sabe ainda. Especulação tem um monte, mas notícia exata, a gente acho que essa semana já vai ficar sabendo. Eu tô abrindo um consultório aqui também em Orlando e por enquanto a recomendação do governo, do prefeito, é para não abrir, continuar fechado até uma segunda ordem. A gente só pode atender consultas emergenciais mesmo. E provavelmente após a abertura vai ter que ser um paciente a cada 2 horas, 2 horas e meia, não temos certeza ainda. E bem paramentado, mas por enquanto, lockdown. Mais alguma coisa? Então é isso. Então é isso, pessoal. Beijo para os ararenses. Saudades aí de vocês, então logo estaremos de volta. Mais uma vez, obrigado Carpini, obrigado Thalita aí pelo convite aí, pela atenção com a gente e fiquem bem. Saudades de todos vocês aí, então logo estaremos de volta. Beijo para todos. Tchau. Olá, Thalita, tudo bem? Tudo bem, pessoal de Araras? Saudade da minha terra, saudade de todos daí. Eu me chamo Flávia Andrade, eu estou em Portugal já fazem 3 anos. Eu estou aqui, eu vim para estudar, fazer o meu mestrado em nutrição animal pela Universidade Clássica de Lisboa. Vou falar um pouquinho do coronavírus, de como tem sido aqui na nossa localização. Eu moro em Lisboa, a minha universidade fica em Lisboa também. Porém, o primeiro caso aqui em Lisboa surgiu no dia 2 de março, foi quando a Direção-Geral da Saúde resolveu tomar as medidas de contenção para que não se expandisse mais o vírus na população. As aulas foram canceladas presencialmente, porém, todas têm sido feitas através de teleaula e funciona muito bem aqui. Porém, o meu mestrado é mais prático, porque a gente lida com os animais, mas mesmo assim tivemos que fazer tudo através de teleaula. Eu estou no último semestre da minha universidade, e então complicou um pouquinho a minha situação, porque eu estava esperando que fosse terminar agora o semestre para defender a minha tese já no final de agosto, para poder ir embora para o Brasil. Mas isso agora dificultou um pouquinho, porque quando começou a teleaula, veio em seguida também o confinamento, pediram-se para isolar as pessoas para que não saíssem de casa, nem só se fossem realmente para poder trabalhar. As pessoas que não estivessem trabalhando, que não estivessem trabalhando por teletrabalho, teriam que estar em casa. Ficou aberto os comércios que a gente chama de essenciais, que todo mundo já sabe que são as farmácias, supermercados, produtos mesmo básicos como gasolina, as bombas de gasolina também ficaram abertas. Porém, os supermercados foram bem restritos. Eles colocaram entrava 2 horas por dia só, na parte da manhã, mais 2 horas na parte da tarde, e racionaram o número de pessoas dentro do supermercado e todos usando máscara. Aqui é tudo muito bem controlado. As pessoas não andam, a gente vê as pessoas não andam pela rua sem máscara e não param para falar com outras pessoas. Eu não sei como está sendo a divulgação da Europa no Brasil, mas aqui nós estamos num estado muito difícil, muitas mortes, os hospitais estão à base de um colapso já, porque nós temos bons hospitais na Europa, porém chega uma hora que já não suporta mais. São muitas pessoas, são muitos doentes para internação de tempo longo, então chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, com isso, o governo segurou mais as pessoas dentro de casa. Muitos trabalham em layoff, que o governo abriu um espaço para layoff, para as pessoas ficarem em casa, cuidando dos filhos, e isso o governo paga uma porcentagem do salário dessas pessoas, e outra, quem paga é a empresa paga o menor valor e o governo paga o maior valor. Para quê? Para ficar em casa cuidando dessas crianças que estão também afastadas da escola, fazendo teleaula em casa, então elas têm que ser acompanhadas dentro de casa. É difícil para a gente que está aqui na Europa, porque nós não temos família. Eu, por exemplo, estou sozinha. Tenho um bebezinho de 4 meses ainda. Então, pra gente ficar confinado dentro de um apartamento é muito difícil. E a gente vai vendo as imagens da televisão, vai vendo o que o povo vai falando, isso vai deixando a gente mais angustiado. Eu mesmo tinha uma viagem pro Brasil, passar férias com a minha família, que eu não vejo há 3 anos. Eu tinha minha viagem agora no mês de abril,
e eu tive que cancelar porque já não tinha mais voo. Chegou uma situação que agora já não tem mais voo, não tem... Os voos, na verdade, são só para repatriamento, só para pessoas que realmente tinham voos marcados. E eu não consegui. O meu voo eu tive que cancelar, então eu estou dentro do apartamento com meu filho, esperando que essa pandemia passe. Portugal decretou agora um estado de... Saímos do estado de emergência, porque conseguimos controlar um pouco a situação. Hoje nós temos aqui em Portugal 25 mil casos de pessoas infectadas e já 1.007 mortos. Os hospitais hoje estão conseguindo controlar bem essa situação, porque os casos têm conseguido ser mais rápidos dentro dos hospitais, diferente dos países como em Itália e em Espanha, que os casos estão críticos mesmo. Portugal não, Portugal tem conseguido manter uma linha muito rápida dentro dos hospitais, conseguindo que a pessoa faça o seu confinamento em casa, mesmo estando infectado, só que na quarentena. Não pode sair de casa, aqui é muito regular, e a gente vê que essas pessoas realmente cumprem, porque para você sair à rua, você tem que ter um ofício que você vai trabalhar, você tem que apresentar esse ofício, se caso você for parado pelos policiais, eles cobram mesmo essa documentação. Então tá muito restrito. Eu acho que Portugal conseguiu ver antes que outros países que a situação não é só uma gripe, não é só uma simples pneumonia, não. O vírus vai muito além, a doença agrava, com isso a pessoa chega em estado difícil e acaba morrendo. Então Portugal conseguiu fazer com que as pessoas se conscientizassem que quanto mais elas se isolarem, mais rápido a gente vai conseguir depois poder se ver todos novamente. Eu acho que tudo isso mexe com a cabeça de todo mundo, porque é difícil ficar em casa tanto tempo trancado e longe de casa como a gente está, e não sabe quando isso vai terminar. Eu espero que todos aí se cuidem, se protejam, porque é sério, o coronavírus é sério, não é apenas uma gripezinha. Um beijo para todo mundo, espero que tudo isso passe e em breve estaremos aí. Beijão.